Olá, famílias da Ecoescola. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Ecoar Parentalidade. Eu sou a Aline Basso, diretora da escola e mãe de 3 crianças com idades entre 1 ano, 5 anos e 7 anos. Eu estou aqui hoje com a Cássia. A Cássia é nossa orientadora educacional, já é mãe de uma criança adulta, né, Cássia? E também com a Marina, que tem uma pequena de 2 anos. Ela é especialista em neuroaprendizagem. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa vivência e das práticas adotadas aqui na Ecoescola. Oi, famílias! Nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento das nossas crianças e como podemos tomar, algumas decisões, ajudar na parentalidade para que seja mais leve e conectada. Isso mesmo. Então, para começar o nosso episódio de hoje, eu estou aqui com um pedido de ajuda de uma mãe que chegou até nós, que ela diz assim: socorro, o meu filho não me escuta, né? Eu falo, eu repito, peço com calma, depois eu acabo gritando e aí eu perco a paciência e simplesmente a criança me ignora. Então, o que eu faço? Acho que em primeiro momento a gente tem que pensar que não é uma questão de a criança não escuta ou desobediência da criança, mas perceber qual é a fase de desenvolvimento da criança, respeitar essa fase, sentir o que a criança está passando para você. Marina, você que tem os cursos na área de neuroaprendizagem, muitos anos de experiência também com crianças em diferentes fases, o que você pode compartilhar com a gente para ajudar a entender o que está por trás desse cérebro que está em desenvolvimento que a Cássia comentou? Sim, é um cérebro ainda bem maturo, principalmente quando a gente pensa numa criança de 2, 3 anos. Essa área, a área do córtex pré-frontal, ela é responsável pela tomada de decisão. Então a criança precisaria, antecipar, ter essa capacidade de antecipar, entender qual vai ser a consequência. E quanto menor a criança, ela ainda não tem isso. É tudo muito imediatista ainda, Então, o que acontece? Quando a criança não escuta, não é que ela está fazendo de propósito, mas é um cérebro mesmo que não está pronto para lidar com tudo aquilo. E a gente espera como adulto, que a criança tenha a mesma reação que um adulto teria. E cá entre nós tem adultos que não têm ainda, Então, mas continuando, a questão das crianças, conforme elas vão crescendo e conforme isso vai sendo trabalhado, principalmente no ambiente social, que é muito importante, ela vai desenvolvendo essas habilidades, Quando a gente pensa numa criança lá de Fundamental 1, a gente já vê o quanto isso já dá um salto muito grande, porque aí eles já conseguem daí antecipar, conseguem prever qual vai ser a reação, conseguem entender causa-consequência. Então, com o passar dos anos, isso vai se desenvolvendo, mas com crianças ainda pequenininhas, a gente precisa ter uma percepção de que é uma outra visão ali, Nossa, isso que você está dizendo é muito real, porque em casa eu tenho uma pequena de 1 ano, um de 5 e o de 7. E fica muito mais fácil agora conseguir cooperação com o de 7, porque eu falo e ele compreende. Sim. Então, eu digo, me ajuda, você pode ir tirando, recolhendo os pratos, você pode trazer aqui, e ele simplesmente pega e faz. Aí tem um outro desafio, com os mais velhos, no mundo de hoje, é conseguir a atenção quando eles estão distraídos com outras coisas, quando eles estão interessados em outras coisas, que daí eu percebo que já não é mais a questão da criança pequena, é porque ali naquele momento ele tem um outro interesse, não é do desejo dele. E Cássia, eu vejo aqui na escola, quando alguma criança está tendo um comportamento mais desafiador, normalmente as professoras te chamam, pedem ajuda, e você tem um jeitinho e você sempre consegue conquistar, até assim, alguns casos que a gente vê que são mais difíceis. O que você faz? Eu acho que o segredo é bem o que a disciplina positiva fala, é a conexão. É você fazer a criança se sentir ouvida, vista. Aí você consegue que ela coopere.
né? Quando ela se sente acolhida, ela coopera. É mais a conexão. E você tem algum exemplo assim que você se lembra recentemente, que a professora falou assim, nossa, está muito difícil, ele não quer participar, ou ele não quer ir para o lanche, para o almoço, e você vai lá, conversa, na hora a criança faz. O que você faz naquele momento para dar essa dica para a mãe do que ela pode fazer em casa? Tem um exemplo, sim, tem de um aluno que não queria ir para o almoço, e daí a professora falou, olha, ele ficou lá na sala e não quer almoçar. Aí eu fui, ele estava sentadinho no chão, aí eu falei, o que está acontecendo? Por que você não foi para o almoço? Agora é o horário do almoço. Eu costumo mostrar sempre também o relógio para eles. Olha, sabe que horas são? É o horário que você está no almoço, por que você não está lá, né? E perguntei se eu podia ajudar, mas a senhora que eu falei que era o horário de almoço, que ele tinha que ir, que todos estavam esperando, ele levantou e foi. Foi mais assim, se sentiu ouvido mesmo, eu acho. Sabe? Eu vejo que conforme a gente pergunta, né, como a gente fala, como a gente usa a linguagem encorajadora. Sim. Porque quando você pergunta, você já está dizendo que você acredita que ele é capaz de compreender em que momento da rotina a gente está, o que é esperado dele. Aqui a gente trabalha muito com a questão de, eu deixo explícita a expectativa que eu tenho em relação à criança. Né? E a questão da expectativa e da rotina mesmo, né? A rotina. Eles sabem o horário do almoço, o professor fala antes a rotina do dia e daí funciona. Né? Sim, e aí a gente deixa explícito, né? Ó, espero que você venha, né? Os seus amigos já estão te esperando. Então, são alguns componentes que a gente pode compartilhar com as famílias. Tenha uma rotina previsível, né? Antecipe, fale antes o que vai acontecer. Relembre os combinados. Combinados, né, uma coisa fundamental que a gente precisa ter em casa também, na escola a gente faz. É importante esses combinados também não serem negativas, né? Não pode, mas no sentido de o que é esperado da criança. Então, por exemplo, a criança está correndo lá, não é o momento, não é o lugar de correr. A gente abaixa, a gente olha nos olhos, faz essa conexão, né? Olha, aqui precisamos andar devagar, eu espero que você ande mais devagar. Então, tem ao invés da negativa, falar o que é esperado. Quando a gente, né, entra com uma negativa em termos cerebrais, o cérebro já entra em prontidão para, nossa, ataque, né? Então, assim, tô sendo atacado. Então, é isso que a gente... Aí a criança já não faz o que a gente espera e cria toda aquela situação. Até adulto, quando confronta a gente com não faça... a gente faz dependendo da situação, mas a gente não faz com a mesma disposição e vontade, né, de se fosse um convite ou uma pergunta, né, eu te convido a participar, a cooperar, a vir almoçar. E isso que você falou é uma dica excelente para as famílias, de olhar, de fazer esse contato visual com a criança, certo? De abaixar na altura da criança e perceber se ela está te ouvindo. Senão você vai passar uma instrução e ela não está te ouvindo, você acha que é daí a gente se desgasta, eu vejo isso na minha casa. Eu estou na cozinha, o meu filho está na sala e eu preciso que ele sente para fazer a tarefa. Então eu fico na cozinha, pega as suas coisas, né? Pega o material. Você já sentou? E eu estou lá pegando água, estou preparando o jantar. E aí uma hora eu falo, não adianta, não tá me ouvindo, tá fazendo outra coisa, tá brincando. E aí a gente vai se desgastando. Quando a gente chega próximo para falar, a gente já tá estressado. Então, na minha casa, uma dica que eu compartilho que funciona muito. Eu vou até lá, eu ponho a mão no ombro, assim eu abaixo e digo, agora você precisa fazer a tarefa. Guarda seus brinquedos e vem sentar fazer a tarefa. Pego na mão, sento na mesa e depois eu posso voltar para a cozinha. Mas naquele momento assim de tirar de um ambiente e levar para outro, eu vejo que eu tenho que convidar, mas com o toque, sim, com o olhar, chamar, pegar na mão, né? Então muitas vezes a gente não faz isso, a gente só fica falando e falando de longe, falando do corredor, até o ponto de gritar, que eu acho que é o caso que a mãe traz, né? Então eu grito e ele não me atende.
Então, essa dica realmente ela é infalível. Funciona com criança, funciona com adolescente, funciona com adulto, funciona com todo mundo. Então, gente, muito obrigada por nos acompanharem nesse primeiro podcast do Equar Parentalidade e até o próximo encontro.